a gente viu com clareza alguns dos nós que existem nessa caminhada aí de vocês, jovens, mas bastante entusiastas e com muito conteúdo. Eu teria, sim, algumas coisas a pontuar, tá? Com Rodrigo, assim, essa questão, Rodrigo, que foi o primeiro, né, Rodrigo, a apresentação primeira, essa questão mesmo dos direitos de autoria, né? Como é que seria essa questão dessa postagem? Em relação aos direitos de autoria, em relação à fidedignidade desse material, que a gente vê que na internet hoje é uma profusão de material, mas a gente faz, e a gente que tem alunos e vê que fica naquele corta e cola, e esses alunos desse corta e cola muitas vezes trazem verdadeiras blasfêmias, né? Então eu pergunto assim, como ficaria isso a nível dessa realidade, que é uma realidade de referência, uma realidade extremamente respeitável em relação à Universidade Federal da Bahia, que nos deixa bastante orgulhosos, né? Como é que vocês funcionam em relação a isso aí? Em relação a Fábio, o Fábio foi muito denso, trouxe muito material, muita experiência, e me mobilizou bastante, embora minha área não seja essa de estar nessa ponta de hospital, mas algumas dúvidas que ficam, porque se podem estender para outras áreas que a gente atua, que é a questão da fragmentação da comunicação, não é? Dessa falta de alinhamento, de sintonia nas instituições, não respeitando essa coisa da sistêmica, do que é sistêmico, como inclusive Inesita Araújo trabalha a comunicação com os diversos atores. Quando você mapeia esses atores, é que você vai ver a grandeza dessas áreas, que muitas vezes é perdido esse potencial, por conta exatamente de você não identificar isso aí, né? Então, essa comunicação de fluxo. Eu queria saber de vocês se lá eles utilizam a ouvidoria. A ouvidoria é um campo aberto, muito fértil, que as pessoas não utilizam e subutilizam e subestimam, né? As ouvidorias das vários locais, né? Se lá vocês utilizam, se tem esses fluxos, essas estratégias identificadas para que se alinhem essas equipes e essas informações, que é o difícil. Né? Qual foi outra coisa que eu coloquei em relação a você? Sim, para essa coisa do público externo, né? Como é que o público externo vê? Porque, na verdade, a gente sempre se preocupa em mostrar a instituição, a imagem da instituição. Mas está muito mais além a comunicação de uma instituição, né? Seja ela qual for. Vocês têm um portal, porque você colocou, não sei se foi você, se foi Rodrigo, colocou a questão da intranet como sendo genérica e um pouco superficial, né? Então vocês têm, foi você, não foi? A questão do portal, vocês têm algum portal, né? Algum portal que possa ter coisas mais voltadas para o científico, para a pesquisa, para leis, para a legislação? A outra coisa também que você falou, uma idade. Você colocou, que eu não ouvi bem, a idade seria um determinante dificultador a alavancar esses processos modernos, entendeu? Das tecnologias. Quando você falou em questão da idade do diretor, a idade do diretor, alguma coisa você colocou em relação à idade, né? Porque vocês foram alfabetizados nessa área. Quem não foi tem mais dificuldade. Então eu queria saber se isso está atrelado a isso aí, a assimilar, a digerir essas tecnologias e aplicá-las. De Nadine, o que eu diria? Não é muito a minha praia, Nadine, você foi muito esforçada nessa questão, mas eu queria assim, como é que vocês trabalham nessa questão desses acúmulos? Porque o que ficou faltando para eu escutar é a existência de alguém, de algum profissional da estatística. Vocês atuam com profissionais da estatística, porque é muito interessante essa visibilidade dos gráficos, né? Embora seja uma coisa muito árida, mas é muito interessante, eu não vi em nenhuma área se tocar nessa questão. E Marta destacar a importância, bom, não está muito claro para mim o que eu teria que perguntar a Marta, mas sintam-se cômodos para abordar alguma coisa dessas que eu tenho um pouco de inquietação. Quanto à Aida, eu dispenso qualquer coisa, porque já a conheço dos tempos da infância, e uma pessoa extremamente competente, trabalhamos juntos no IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa, e fico feliz de ver você, de rever depois de tantos anos, e trazendo esse seu vigor, esse seu talento, tá? Muito obrigada, então. Bem, com relação à questão de direito autoral, realmente é uma preocupação, né? Mas, assim, principalmente com relação ao autoarquivamento, ocorre o autoarquivamento, mas ele passa um processo que a gente chama de validação. Então, todos os usuários que vão depositar no repositório, eles só podem fazer o depósito mediante autorização. Eles vão depositar naquelas unidades na qual eles têm vínculo com a instituição, e essa submissão e esse depósito vai passar por processo de validação, não de conteúdo, mas do preenchimento dos metadados, para garantir o que o professor Aida falou com relação à qualidade do que vai ser disponibilizado para a questão da recuperação da informação. Então, os próprios bibliotecários do sistema de bibliotecas da universidade
eles checam aquele item, verificam o preenchimento dos metadados, vê se tem questão de direito autoral, questão de embargo, os itens que